Agora o livro do Êxodo, capítulo 25. Glórias a Deus. A Igreja do Senhor é um projeto muito grande que aonde você imaginar tem gente trabalhando neste projeto. Aleluia. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 25, o versículo 1 nos diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Versículo 8 é o que eu quero: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém, meus irmãos? Podem tomar o vosso assento. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, aonde nós lemos, o Senhor está revelando aqui para Moisés um projeto que Deus revela a Moisés, direto do coração de Deus para Moisés. Os irmãos conhecem a história de Moisés, o menino tirado das águas, por isso se chama Moisés. Um homem que com 80 anos de idade, Deus lhe deu uma grande missão de ser o pastor, o profeta, o guia espiritual do seu povo que estava cativo há 430 anos no Egito, sendo escravizados pelos tiranos, pelos faraós, pelos reis, os faraós do Egito. E então Moisés tira aquele povo dali com mãos fortes, com mão poderosa de Deus. Moisés viu, talvez o homem da Bíblia que mais viu milagres foi Moisés. E então Moisés ali, conduzindo aquele povo, levando aquele povo na direção de Deus, no temor de Deus, debaixo da vontade de Deus. Um certo dia, Deus pede para Moisés deixar o povo e subir ao monte com todos os anciãos de Israel, porque Deus tinha algo para revelar para Moisés, algo que até então não era revelado. E então diz que Moisés pega os anciãos de Israel e diz que sobe para o monte, porque a ordem era essa: subir para o monte, porque Deus tinha um particular para tratar com Moisés ali. Quando sobe no monte, Deus pede para Moisés separar os anciãos. Os anciãos ficam no pé do monte, e diz que Moisés, ele vai para o monte, e diz que lá apareceu uma nuvem, e diz que a nuvem cobriu Moisés, e Moisés ficou perdido dentro daquelas nuvens durante 6 dias. 6 dias ali no monte, dentro daquelas nuvens, pastor Gil, sem nada acontecer. Imagina como é que estava, né? Moisés ali naquele monte sozinho. O pastor Belém que gosta de ir para o monte, né? Sozinho, né? E ali Moisés estava ali 6 dias dentro
daquela nuvem ali. Quando foi no 7º dia, diz que então Deus chama a atenção de Moisés. E Deus disse para Moisés que era para Moisés reunir o povo ali. Resumindo a história do monte, Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites. Mas o que Deus revela ali, dentro daquela nuvem para Moisés, é o seguinte: que era para Moisés reunir o povo de Israel e pedir para o povo ofertas alçadas, voluntariamente. Aquelas pessoas que fossem tocadas, voluntariamente trazesse aquela oferta para o Senhor. E Deus, que é um Deus dono do ouro e da prata, começou escalando por ouro e por prata. E diz Moisés: ouro, prata, pano azul, carmesim. E Deus foi dando para Moisés o relato daquilo que ele queria. Quando chega no versículo de número 8, Deus revela para Moisés o que é que Deus queria que Moisés fizesse com todas aquelas ofertas alçadas. E Deus revelou no seu projeto. Deus diz: eu quero que você me faça o que? Está aí no versículo 8: um santuário, e habitarei no meio de vocês. É para você me fazer um santuário. No versículo 9, Deus mesmo chama de um tabernáculo, ou o tabernáculo. E então Deus dá para Moisés este grande projeto. Depois dos 40 dias e 40 noites, diz que o próprio Deus pede para Moisés descer, porque o povo que ficou cá embaixo já tinha se corrompido. Porque diz que eles chegaram para Arão e falaram para Arão: olha, Arão, aquele Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Já faz 40 dias e 40 noites, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Com Deus, muito menos. Então nós queremos que você, Arão, nos faça deuses, para que nós venhamos a adorar, e que esse seja cotado como Deus que nos tirou do Egito. Então diz que Arão vai lá nas orelhas das irmãs e diz que tira os brincos, diz que vai no braço, tira as pulseiras, pega todos os objetos de ouro, aquilo que era para a oferta do santuário, aquilo que era para a oferta do tabernáculo. Diz que faz bezerros de ouro, e diz que Arão apresenta para o povo e diz: ó Israel, aí está os teus deuses que te tiraram do Egito. Que cegueira espiritual, né, meus irmãos? Então Moisés desceu depressa, e quando Moisés viu aquilo, Moisés ficou irado. Ele trazia consigo os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E então diz que Moisés fica irado, quebra aquelas 2 tábuas de pedra, e Moisés teve que voltar para o monte e ficar mais 40 dias e 40 noites. Resumindo, Moisés ficou 80 dias e 80 noites. Então depois disso, Moisés desceu. Mas aquele projeto é uma coisa extraordinária, que Moisés nunca tinha visto aquilo. Moisés não sabia nem por onde, pastor Gil, começar aquilo. Moisés não sabia, não tinha noção. Fazer um santuário, fazer um tabernáculo, trabalhar com ouro, prata, cobre, madeira de cetim, pano azul, púrpura, linho fino, tinta vermelha, pele de cabra. Moisés nem sabia. Moisés foi treinado lá na cultura do Egito para ser um governador do Egito, para ser um príncipe lá do Egito, trabalhar com um artífice, ser ourive, fazer bordado. Jamais, eu nem imaginaria. Mas ele ficou em espírito. O segredo do homem de Deus é ficar em espírito, ficar na total direção de Deus. Aleluia. Nós que trabalhamos na igreja, eu logo quando eu comecei, eu era muito ansioso. Eu queria ver as coisas acontecendo muito rápido, e se não acontecesse, eu ficava frustrado, eu ficava decepcionado. Até mesmo quando eu pregava, se eu não
dizia: irmão Ivani, Deus te abençoe, rapaz. Eu cheguei aqui necessitando ouvir esta palavra, e Deus usou a sua boca para falar comigo, e Deus confortava o meu coração, e Deus foi me ensinando que a igreja é dele, a obra é dele, e o que precisar na obra dele, Deus, ele irá mandar, porque Deus cuida da igreja. Aleluia. Eu estou vivendo um mês de milagre, meus irmãos. Há 40 e poucos dias eu tenho visto os milagres de Deus face a face, tete a tete. Eu tenho visto. Ontem mesmo eu estava falando com o irmão, o projeto lá de eu comprar as cadeiras lá para colocar lá na nossa sede lá. E o irmão falou: pastor, o que eu posso fazer? Se eu te dar um cheque de R$500 de ajuda? Eu falei: meu irmão, já ajuda demais. Aí eu liguei para o outro, ele falou assim: pastor, eu tenho mais 500 aqui, e arredondou 1.000. Eu falei: olha, está vendo só? Então Deus, meus irmãos, aleluia, ele manda os recursos. Talvez Moisés nem sabia, pastor Gil, de onde iria surgir tanto ouro, tanta prata, tanto cobre, tanta coisa. Mas Deus já sabia de onde iria, e Deus já tinha tudo preparado. Eu quero dizer para os irmãos que Deus já tem tudo preparado. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas quem vai trabalhar com isso? Moisés não conhecia ninguém. Quem vai trabalhar com isso? Um dia Moisés estava lá em espírito. Eu disse em espírito. Temos que andar, pastor Gil, em espírito. Temos que andarmos, como diz o hino da harpa, em contato com Deus. Guarda o contato com o teu Salvador. Aleluia. Aí Deus chega para Moisés em Êxodo. O livro de Êxodo é muito lindo. Não vai dar tempo nós, aleluia, mas só para nós fazermos um apanhado aqui. Quando chega no capítulo 31 de Êxodo, Deus diz para Moisés: Moisés, lembra do projeto que eu revelei para você lá no monte? Está na hora de dar um passo mais adiante. Eu quero te apresentar 2 homens. Moisés não conhecia. Deus diz: Moisés, eu quero te apresentar 2 homens. Esses homens vão ser muito importantes no projeto que eu te revelei, porque são homens preparados, capacitados, dotados. E outra, são homens que eu mesmo chamei pelo nome. São homens que eu mesmo enchi com o meu Espírito Santo. Aleluia. E aí então Deus apresenta para Moisés 2 homens. Um chama Bezalel. Bezalel é tão falar. Um chama Bezalel. Bezalel quer dizer na sombra de Deus. Moisés não conhecia, mas era um homem que andava na sombra do Onipotente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Era um homem que andava na sombra de Deus. Aonde Deus estava, Bezalel estava na sua sombra. Aleluia. E o outro chamava Aholiabe, que quer dizer na tenda do Pai. Olha a dupla. Olha a dupla que Deus apresenta. Um na sombra de Deus e o outro na tenda do Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Eram homens, meus irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. É o que nós precisamos hoje. Eram homens compromissados com Deus. Eram homens compromissados com a obra de Deus. Eram homens compromissados com a palavra de Deus. A minha esposa estava falando com o pastor Verlene. Eu estava dirigindo e estava prestando atenção na conversa. Ela falando de um casal que nós recebemos lá, pastor Gil, na congregação do Camburi, pastor Eliel. Recebemos lá um casal lá, mas a irmã já chegou botando um canto, né? Aleluia, já chegou, né, fazendo a obra de Deus, já chegou, como diz os outros aí, arrebentando, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e a igrejinha está uma bênção para a glória
Deus Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pessoas compromissadas com o reino. Pessoas compromissadas com a obra de Deus. Aí Deus diz a Moisés: esses homens que eu estou te apresentando, não se preocupe. Foi eu que chamei eles pelo nome, porque Deus chama pelo nome, viu? Deus chama pelo nome. O diabo chama por apelido. O diabo chama por apelido e coloca uns apelidos tão feios, tão feio, que deixa o camarada já tá para baixo, deixa o cara mais baixo ainda. Não, Deus chama pelo nome, aleluia, para levantar a estima do homem, para levantar o astral do homem, porque o homem, aleluia, que faz a obra de Deus, ele tem que estar, meus irmãos, olha, ele tem que estar para cima. Liguei para o pastor Valéria e disse: ei, pastor, nós vamos? Aí dá para ir? Eu falei: temos que ir, né? Aleluia, está chovendo, nós temos que ir, aleluia. Se nós estivéssemos para baixo, né, pastor Valéria? Nós estaríamos aqui. A costa sul lá chove muito mais que para cá. Lá está chovendo forte demais. E essa estrada é perigosa. Aleluia. Nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor nos chamou pelo nome para fazermos esta obra. E além de chamar pelo nome, sabe o que o Senhor faz? O Senhor enche do seu Espírito. Porque o homem cheio do Espírito de Deus, meus irmãos, é diferente. O homem cheio de poder é diferente. Jesus, quando ele chamou os discípulos, pastor Fernando leu um trecho aqui, quando o Senhor chamou Pedro, quando o Senhor chamou eles, o Senhor chamou pelo nome, o Senhor ensinou eles 3 anos, mas depois dos 3 anos, quando Jesus estava indo para o céu, Jesus diz: agora você já foi chamado, só falta uma coisa, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Porque o que vocês vão fazer, aleluia, não é fácil. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Meus irmãos, você testemunha em Jerusalém? Você testemunha em Jerusalém? No meio de fariseus, saduceus, doutores da lei. Não era fácil. Não era fácil ser testemunha de Jesus ali. O Jesus que eles mesmos rejeitaram. Aí Jesus diz: olha, em Jerusalém, Judeia, sabe onde estava o templo? Estava na Judeia. Ser testemunho de Jesus na Judeia, meus irmãos, pior ainda. Aí Jesus diz: Samaria, meus irmãos, ser testemunho de Jesus em Samaria. A primeira vez que João passou lá, João queria orar para Deus mandar fogo do céu e consumir os samaritanos. Porque João não estava cheio do poder, João estava na carne. Queria matar todos os samaritanos, como Elias fez lá com o capitão lá de 50 lá. E aí Jesus diz: e também até os confins da terra. Porque para fazer, meus irmãos, temos que ser cheios do Espírito Santo. E aí Deus diz para Moisés: esses homens, eu enchi eles do Espírito. Eles estão cheios do meu Espírito. Eles estão cheios de sabedoria. Eles estão cheios de conhecimento. Entendimento nem se fala. Olha, eles podem fazer tudo o que você disser e ainda mais. Eles estão capacitados para inventar invenções. Sabe o que é isso, meus irmãos? Inventar invenções é aquilo que não tem. Quando Moisés chegava, eles estavam com a novidade. É tão bom isso. Isso é tão bom. Quando surge alguém na igreja disponível: ô pastor, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa aqui para nós quebrarmos a rotina. Aleluia. Esses homens estavam prontos para isso, para trabalhar com tudo isso aí. E outra coisa, a Bíblia diz que eles também estavam aptos para ensinar a outros. Aqueles que estiverem